Olá, boa noite. Mais de 100 pessoas perderam a vida para a Covid-19 no estado em 24 horas. Foi a segunda vez desde o início da pandemia. De ontem para hoje foram 102 mortes e mais de 2.300 novos registros. Aqui no painel Covid, a gente tem os números gerais. O estado já registra 8.412 óbitos, 409.315 casos confirmados da doença. Entre as famílias que choram a perda de pessoas queridas estão a dona Arlete, de 87 anos, e a dona Dilzete, de 64. Elas são mãe e filha e morreram no intervalo de apenas 6 dias. 6 dias. Esse foi o intervalo de tempo entre a morte de uma mãe e uma filha que não resistiram ao coronavírus. Mais uma família destruída por essa doença maldita. Franciele perdeu a tia Dilzete e a avó Arlete. Hoje ela vive um misto de dor, revolta e medo. Dor por perder 2 familiares queridos. Nosso coração está destroçado. É triste perder, entendeu? A gente vê casos, mas a gente nunca espera que vai chegar até a gente. Medo porque outros parentes também testaram positivo. A gente tem mais 5 na família que testaram positivo. Então, assim, além da dor e da tristeza, agora fica o medo. E revolta porque muitas pessoas ainda são irresponsáveis. A gente sabe que tem que sair para trabalhar. Poxa, mas tem o cuidado de chegar em casa, o cuidado com o familiar que está dentro de casa para, não levar esse vírus para dentro de casa. A revolta também se dá por conta da demora para conseguir uma vaga na UTI. Foram 10 dias de espera e angústia, com a avó lutando pela vida dentro de um PA. Minha avó esperou 10 dias por uma vaga de UTI. Nos resta acreditar que realmente não está tendo vaga, né? Só que a gente via saindo vagas para outras pessoas. De acordo com a CESA, cerca de 105 capixabas estão à espera de uma vaga na UTI. Isso porque o sistema de saúde está sobrecarregado e superlotado. Quase 94% dos leitos de UTIs estão ocupados. No PA de São Pedro, a gente viu todos os leitos lá ocupados. Os leitos de isolamento estavam todos ocupados, a emergência também ficava ocupada. Agora, o que resta é o apelo. Muita gente tá achando que é brincadeira. Entendeu? É até que chega na nossa família. E você vê o seu parente morrer esperando uma vaga de UTI. Porque quando sai essa vaga de UTI já é tarde. Muito triste, né? Olha, gente, a gente ouviu o Estado, a Secretaria de Saúde afirmou que na primeira solicitação de leito de UTI, a dona Arlete não apresentava os critérios para internação. O SAMU fez a transferência quando o quadro dela piorou no último dia 7. Quem está internado, lutando contra a Covid-19, precisa enfrentar mais um desafio, a falta de medicamentos para intubação. Essa funcionária pública da área da saúde, que prefere não ser identificada, os últimos 15 dias têm sido angustiantes. O marido da funcionária foi internado no dia 31 de março, na UPA de Castelândia, na Serra. 3 dias depois, ele precisou ser entubado e foi transferido para o Hospital Jaime Santos Neves. Uma semana depois, o marido vinha apresentando uma melhora expressiva, até que no último domingo, a funcionária se assustou com um boletim médico que trouxe um quadro gravíssimo. Que era para eu me preparar, que pro pior, que ele estava piorando. Falei, olha, amanhã eu vou lá. Ao chegar no hospital, a funcionária soube pela médica que o marido não estava recebendo o tratamento adequado por falta de medicação. Foram as palavras que ela usou. Ele não estava recebendo o tratamento adequado para quem está em assistência ventilatória, porque ele precisaria de uma sedação completa e ele não estava. Ao saber da situação do marido, ela entrou em desespero. Chegou a fazer uma denúncia no Ministério Público do Estado, mas ontem à noite teve a notícia de que ele finalmente recebeu a medicação e agora espera que consiga responder ao tratamento. Meu marido já está desde ontem à noite tomando a sedação e agora nós vamos esperar, porque ele vai reagir.
O alerta da escassez de medicamentos imprescindíveis para o tratamento da Covid-19 não é pontual. O médico intensivista do sul do estado, Marlos Thompson, fez um desabafo ontem nas redes sociais. Estão acabando praticamente todos os remédios que a gente pode usar para manter os pacientes sedados. E o midazolam, que é um sedativo de segunda linha que a gente usa, infelizmente, quando não tem outro, também está acabando. O médico chegou a antecipar nos pacientes procedimentos que demandam menos sedativos, como a traqueostomia, por exemplo, por falta de medicação. Hoje, no Espírito Santo, pelo menos 900 pacientes estão internados em leitos de UTIs e precisam de tratamento específico para a Covid-19, com medicação adequada. Já nas enfermarias, são cerca de 700 pacientes. Se pensarmos que essas pessoas podem evoluir para quadros mais graves da doença e precisar, por exemplo, de intubação, o cenário é ainda mais desesperador. Nesta semana, o Estado entrou na Justiça contra empresas que venceram a licitação para o fornecimento do kit intubação e não entregaram os medicamentos. Das 13 ações movidas, 11 delas tiveram decisões favoráveis ao Estado. Os esforços todos precisam ser no sentido de abastecer a rede para que as pessoas tenham condição de serem assistidas de maneira adequada. Pacientes e médicos já sentem na pele o grave problema da escassez de medicamentos. Não existe palavras para definir essa situação que nós estamos vivendo, entendeu? É muita gente sofrendo. Deve ser angustiante, né? A Secretaria de Saúde do Estado negou a falta de medicamentos para intubação na rede estadual, mas reconheceu que tem recebido relatos de dificuldades por parte das redes particular e filantrópica. E mesmo diante de tanta dor, tem gente sem nenhuma empatia. O Estado já apurou 140 denúncias de fura-fila da vacina, falsa aplicação da dose e ainda possível venda dos imunizantes. E a partir do próximo mês, os profissionais da saúde que estão na linha de frente e se recusaram a ser imunizados não vão poder entrar para trabalhar. A partir do dia 1º de maio, o servidor de saúde que não tomou a vacina contra a Covid-19 não vai poder entrar em hospitais. O anúncio foi feito pelo secretário estadual, que ressaltou que o profissional levará falta. A partir do dia 1º de maio, aquele trabalhador que não recebeu a vacina contra a Covid-19 passará a contabilizar faltas e inatividade ao local de trabalho, e isso poderá levar a outros procedimentos administrativos, descontos salariais, àqueles trabalhadores que não se vacinaram até o presente momento. Durante a coletiva, a CESA divulgou o balanço das manifestações relacionadas à vacinação da Covid no estado. Ao todo, foram 140 denúncias. As principais relacionadas a fura-filas, falsa aplicação e venda de vacina. Ao todo, fica a cargo da CESA a apuração de 78 manifestações. As demais são de responsabilidade dos municípios. Das 140 denúncias, as principais se dividiram em fura-fila, as 128, desvio de vacina por agente público, 1, extravio de dose, 1, falta da aplicação da dose, em 2, mais uma sem muitos elementos para apuração, venda de vacina, 1 e demais assuntos com 7. A Secretaria de Controle e Transparência do Estado lançou uma auditoria para o controle do processo de vacinação. Para isso, até criou um checklist que será encaminhado para os municípios. As cidades que contam com redes de frios, onde as vacinas são armazenadas, também vão contar com auditorias presenciais. Teremos auditorias físicas presenciais, especialmente nos municípios onde estão localizadas as redes de frio, né? Eu estou falando de Colatina, São Mateus, Cachoeiro e Vitória. Teremos questionários a serem respondidos pelo controle interno municipal, que vão nos dar uma tônica de como está o processo de vacinação qualitativamente. Notificações e alertas também fazem parte desse processo, em municípios com vacinas para vencer e também com estoque alto de imunizantes. Com relação aos fura-filas, a CESA deixou claro que penalidades serão aplicadas. Nós também no Espírito Santo estabelecemos uma norma, definindo penalidades para aqueles que furarem a fila, aqueles trabalhadores que forem pegos em práticas inadequadas, desrespeitando o calendário de vacinação estabelecido pelo PNI e pelo Plano Estadual de Imunização. Um absurdo, né?
Bom, já que a gente está falando de vacinação, vamos ver o vacinômetro, como é que está o andamento aqui no Espírito Santo. Primeiras doses aplicadas, 534.650 e segundas doses, 124.276 pessoas receberam a segunda dose da vacina contra a Covid. A gente faz um rápido intervalo. Na volta, como ajudar pessoas que estão com sintomas de ansiedade e depressão durante a pandemia. É já já. Nesse momento de pandemia, é comum se sentir angustiado, triste, ansioso. É um momento difícil e diferente do que estamos acostumados, né? Mas os sinais de que algo não vai bem devem ser percebidos. É que a depressão aumentou nesse período. Quem vê a Adria assim, conversando com a gente, nem imagina que a jovem chegou a pesar 30 quilos. O motivo? A depressão. Ela lembra até hoje os primeiros sintomas de que algo não estava bem. Já não queria comer, já não queria mais sair, eu só queria ficar ali presa dentro do quarto. Eu sentia medo, eu sentia desânimo, eu só queria ficar deitado o tempo todo. E era assim, eu acordava, dormia, acordava o tempo todo. A princípio, ela viveu toda essa angústia, mas quando pensou em tirar a própria vida, ela percebeu que precisava de ajuda. Eu já comecei a pensar, a vida já não tem mais sentido para mim. Então eu vou tentar me matar. Eu tentei me matar, na verdade, mas eu aprendi que é importante você aceitar a condição que você está, você procurar ajuda. Não qualquer pessoa, mas você tem que chegar até alguém e falar, me ajuda. Diante da pandemia, segundo esse psiquiatra, houve um aumento na procura das pessoas para tratar a saúde mental. A gente tem enfrentado uma piora importante da saúde mental das pessoas, sobretudo por esse estresse crônico, pela intensidade do estresse, pelo medo vivenciado, pela sensação de falta de suporte e pela real falta de suporte. Isso gera piora do quadro de humor, né, da resiliência das pessoas e da capacidade, sobretudo, de ter esperança e de perceber que a vida tem sentido. O Centro de Valorização da Vida de Vitória, que atende aos chamados do 188, passou a receber ligações de pessoas confinadas que estão em quarentena por conta da pandemia e que precisam de atenção. Então, cada pessoa quer ser ouvida de forma empática, cada pessoa quer ser aceita, quer ser respeitada, quer entender o que está acontecendo com ela, né? Por ano, cerca de 12 mil pessoas tiram a própria vida no país, principalmente por conta de transtornos de ansiedade e também transtornos depressivos. É um assunto tabu, é muito difícil falar disso, mas é muito importante falarmos de prevenção ao suicídio, principalmente no momento que a gente vive, pandemia. Como você viu na matéria, muita gente procurando ajuda para tratar a saúde mental. Além disso, é muito importante ficar atento. Eu, você, nós podemos ajudar essas pessoas. Eu achava assim, que ninguém gostava de mim, na sua mente vem, ninguém gosta de você, você tá sozinho, ninguém vai cuidar de você. Só que no momento que eu estava assim, eu tinha várias pessoas à minha volta que sempre estavam ali me incentivando. Não, você é uma fase, vai passar. Uma pessoa com depressão, ela não quer acabar com a vida. Ela quer acabar com a dor que ela sente. Sociedade, quando caminhar para ser uma sociedade mais fraterna, mais acolhedora, né? Uma sociedade que não julgue, que aceite. Quanto mais nós caminharmos para isso, mais nós vamos estar criando, digamos assim, pessoas saudáveis. Uma boa dica é a pessoa se permitir ser apoiada, pedir ajuda, ajudar as pessoas. Ter um propósito nesse momento, seja ele ajudar quem está precisando, seja ele cuidar de quem está precisando, pode ajudar em muito a melhorar a sua resiliência. Além disso, estimular o seu sentimento de autoeficácia. Olhar para frente e ficar com medo do futuro é normal. Mas olhe para trás, veja que você já conseguiu resolver muitos problemas. Então, por que você não vai conseguir resolver novamente? Boas dicas do médico, né? Se você precisar de apoio emocional, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, aceita ligações 24 horas. O número é o 188.
E os profissionais da educação começam a ser vacinados contra o coronavírus amanhã. E é claro, estão na expectativa, para receber a dose. Quem tanto ensina teve que aprender. A aprender a conviver com a distância, com a aula à distância, com a saudade e com a ansiedade. O vazio não é só dentro das salas de aula. É algo assim que angustia, mas que ao mesmo tempo nos move para buscar uma forma de trabalhar que a gente consiga alcançar esse nosso aluno, aquele que está lá em casa e que não tem ninguém por ele. Não gosto de ser filmada, de falar, mas a gente faz pelo aluno, a gente faz pela gente mesma, porque estar longe da escola é muito ruim. Essa mistura de expectativa e de ansiedade não é privilégio apenas dos profissionais de educação. Afinal de contas, a vacina é sinônimo de esperança, de vida, de sobrevivência. Muita gente não sabe, mas quando eu enxergo esta realidade, essa expectativa tão de perto deles, eu me sinto parte disso também, porque eu sou professor e tô louco para voltar para a sala de aula. Só que sem se vacinar, voltar à sala de aula normalmente não vai rolar. Daí, a partir de amanhã, ela chega ao Mestre com Carinho. A vacina da Covid-19. Vacina presente! É um começo. É importante já iniciar a vacinação para a gente pensar num retorno seguro às aulas presenciais. Os profissionais de educação fazem parte do grupo prioritário determinado pelo Ministério da Saúde. Segundo o governo do Espírito Santo, as vacinas que vão contemplar este público vão vir das reservas técnicas e não vão prejudicar a imunização dos outros grupos prioritários, como os idosos, por exemplo. Para a infectologista Etel Maciel, esta vacinação precisa atender a todas as pessoas do ambiente escolar, do diretor até a merendeira, aquela tia que faz o rango responsa para o recreio. Ainda que comece com os professores, o governo vai ter que explicar como vai ser essa vacinação. No primeiro momento, vacina os professores, no segundo momento, vacina todos os trabalhadores, da educação básica, até chegar na educação superior. Perguntar para eles sobre a proximidade da vacinação é, como se diz na língua portuguesa, redundância, é chover no molhado. Eu acho que é o que faltava para que a gente possa sonhar com um novo normal. Estou contando os dias. A gente sabe também que existem outros profissionais que precisariam estar neste escopo também junto com a gente, para que a gente possa estar começando a voltar a pensar numa situação de normalidade. 25 mil pessoas ainda não retornaram para receberem a segunda dose da vacina contra o coronavírus. O risco é da imunização perder a eficácia. Para a imunização ser completa e eficaz, tem que fazer igual a dona Marli Dyer, de 83 anos, e tomar as 2 doses da vacina contra a Covid-19. Depois, é só comemorar. Eu já fui vacinada 2 vezes. A primeira dose eu senti parcialmente imunizada e a segunda fiquei muito feliz em ter tomado. Assim como ela, a dona Maria Genes da Cunha, de 81 anos, também já garantiu a segunda dose da vacina. O alívio veio, mas os cuidados continuam. A minha felicidade maior vai ser quando todo o povo do Brasil estiver imune. Mas não é todo mundo que está tendo a consciência e a responsabilidade dessas 2 amigas do TN. É que aqui no estado, 25 mil pessoas tomaram a primeira dose, mas ainda não retornaram para aplicar a segunda. Isso faz com que o processo de imunização das pessoas fique incompleto e perca a eficácia. 30 dias após a sua primeira dose, você já tem que agendar a segunda dose para você ser considerado vacinado, e você só vai ser considerado vacinado 15 dias após a segunda dose. Em torno de 20% das pessoas que tomaram a primeira dose da vacina Coronavac aqui no estado do Espírito Santo não tem retornado no prazo para tomar a segunda dose. Quanto mais tempo demorar para receber a segunda dose, ultrapassando esses 28 dias, mais tempo essa pessoa vai estar exposta a um risco de contrair o vírus e aí adoecer de forma grave. Se você foi vacinado com a Coronavac, a segunda dose deve ser tomada depois de um intervalo de 14 a 28 dias. Já a AstraZeneca precisa de um intervalo de 3 meses até a aplicação da segunda dose.
Cada município tem um controle da vacinação e eles pedem para que as pessoas vacinem na mesma cidade para que o sistema não fique em aberto. Faça igual a dona Marli e a dona Maria. Comemore a vida. Todos nós queremos, né? Boa noite para você. Amanhã a gente está aqui de volta, viu? Até lá.